motivo de muita alegria, de um privilégio trazer a palavra de Deus aos irmãos. Eu gostaria de agradecer ao irmão Aguinaldo que confiou na minha capacidade de transmitir um pouco do que Deus tem a falar aos irmãos essa noite e expressar o quanto eu me sinto feliz de, mesmo em um período que nós estamos todos isolados, todos sozinhos, poder estar em comunhão com os irmãos, poder louvar, glorificar ao Senhor, junto com os irmãos e ver alguns rostos que eu já tinha visto no início do ano e agradecer a Deus por ter a oportunidade de estar novamente juntos. E por viver num período difícil, desse início de 2020 até agora, já pouco mais da metade do ano, nós temos visto coisas que nos desagradam, temos visto coisas que nos assustam, e hoje eu queria trazer isso para que os irmãos meditassem na palavra de Deus. O que é mais importante, o que realmente importa, o que é visível ou o que é invisível. E aí eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Todos estão me ouvindo direitinho? Eu estou falando num tom tranquilo? A palavra do Senhor nos ensina. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Então, quando Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, ele estava na sua segunda viagem missionária. Ele estava na região ao norte da cidade de Corinto, a região da Macedônia, e depois de passar um tempo em Éfeso e ter alguns problemas com a própria igreja de Corinto, que ele precisou enviar uma carta com recomendações e ensinamentos para que os irmãos colocassem em prática e revessem seus erros, revessem suas atitudes que desagradavam a Deus. Agora Paulo escreve a sua segunda carta para agradecer a Deus e demonstrar essa gratidão diante dos irmãos pelo arrependimento e a obediência que eles passaram a manifestar a partir do momento que receberam aquela carta. Então, ao longo dessa carta, Paulo fala sobre diversos assuntos, ele traz a memória dos irmãos, coisas como o seu apostolado, e em diversos momentos ele fala sobre as dificuldades que ele enfrentou ao longo do seu ministério. Quando os irmãos voltam um pouquinho ainda no capítulo 4, no verso 8, por exemplo, Paulo fala das tribulações que ele viveu, que já não mais são capazes de angustiá-lo. Ele fala sobre perseguições que não fazem se sentir desamparado. Ele diz que leva no corpo as marcas do morrer por Jesus para que a vida do Senhor Jesus se manifestasse em seu corpo. E quando ele diz isso, ele diz aos irmãos de Corinto, em nosso corpo. Se os irmãos continuam analisando a carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 4, ele recomenda a si mesmo como ministro de Deus em meio a aflições, em meio a angústias, açoites, prisões, trabalhos, mas também nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus. E no capítulo 11, verso 23, o apóstolo descreve seus diversos açoites, prisões, perseguições, desastres que ele sofreu ao longo do seu ministério. E Paulo ele tolerou tudo isso até sua segunda viagem, ele ia tolerar muito mais, tendo mais uma viagem missionária para fazer, fazendo depois uma viagem a Roma, onde ele ficou preso durante um determinado tempo, foi liberto, viajou ainda mais pregando o evangelho, até o momento que ele foi novamente preso, dessa vez para ser sacrificado, dessa vez para ser morto por amor a Cristo, por amor ao evangelho.
E quando nós olhamos para Paulo e a sua abnegação, o seu amor pelo Evangelho, tudo que ele realizou e tudo que ele fez e tudo que ele deixou como legado, quando nós paramos para voltar aqui nesse fragmento, no verso 16 de 2 Coríntios, no capítulo 4, nós vemos que Paulo ele tinha uma visão muito além do que ele estava vivendo naquele momento. A visão dele não se tratava apenas de falar com as pessoas e ser açoitado, ser preso, sofrer tragédias e perdas em nome do Evangelho. Não. Se tratava de ver algo que não estava disponível para que as pessoas por si só vissem. Algo que só é possível ver pela fé, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então ele deixa escrito para nosso ensinamento hoje o verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo ele sabia e é visível para cada um de nós que o nosso corpo ele é mortal, ele é limitado. Pedro ele deixa escrito lá na sua segunda carta, no verso 9, que o Senhor colocou no nosso coração um pouco da eternidade. Nós temos esse anseio pela eternidade. Sendo imagem e semelhança de Deus, a ideia é que nós fôssemos eternos, assim como Deus é eterno. Mas devido ao pecado, não somos. O pecado ele mancha a imagem e semelhança de Deus que há em nós, e o seu salário é a morte, condenando todos nós a um fim. E é inexorável. Isso vai acontecer com todos, isso fatalmente virá para cada um de nós, exceto se Cristo, em sua infinita graça, vier primeiro e nos resgatar da morte ainda em vida, transformando os nossos corpos, nos levando para a glória, para uma vida eterna com o Pai. Mas, enfim, sem isso, todos estamos fadados a um fim absoluto. Nossos corpos físicos não suportam e, assim, estamos condenados à morte. Alguns pela sua robustez, alguns pela sua força, sua proficiência física e vão envelhecer mais tarde, vão desenvolver vidas mais longas. Mesmo assim, ao seu final, será apenas canseiro e enfado, conforme o salmista nos informa lá no Salmo de número 90, verso 19. Nossos corpos mortais têm uma batalha eterna e perene contra a morte. E é uma batalha que nós não conseguimos vencer. Cada fio de cabelo branco que aparece na nossa cabeça é mais uma queda de braço que nós temos contra a morte. E sabemos que é impossível que essa seja uma vitória vencível apenas pela nossa força, apenas pela nossa carne. Mas enquanto o nosso homem exterior se corrompe e se definha e caminha rumo ao seu fim, o nosso homem interior, pelo contrário, ele se desenvolve e ele cresce, gerado pela ação do Espírito Santo, que se renova a cada dia, e a cada dia, através da unidade da fé e do conhecimento do Filho, produzem em nós um crescimento que ruma à completa estatura de Cristo, conforme Paulo nos ensina em Efésios, no capítulo 4, verso 13. Então, enquanto o nosso corpo mortal definha, o nosso espírito, ele cresce, ele frutifica na presença de Deus e dá frutos para a glória e honra de Deus. Então, quando nós olhamos o nosso exterior, a cada dia com mais rugas, a cada dia com menos cabelo, a cada dia com mais sinais da idade, vendo que tudo vai acabar em um determinado momento, nós podemos ter a certeza e a tranquilidade de que nosso espírito ele está guardado em Deus. E nele, no Espírito Santo de Deus, nós frutificamos para a honra e glória de Deus. E esses frutos redundam não só para nosso galardão em vida eterna, como para uma herança que fica de verdade, que é importante e relevante para que o mundo entenda a presença de Deus, entenda a vontade de Deus e em nós ele veja que Deus age, é vivo e poderoso para transformar a nossa vida e moldar o nosso caráter à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso corpo físico acaba, mas o nosso espírito sempre se aprimora, se desenvolve, cresce
para a honra e glória de Deus. E Paulo continua falando agora no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E eu acho que é impossível que a gente consiga comparar as nossas tribulações com o que Paulo viveu pelo Evangelho. Enquanto nós temos um momento de pandemia e de incertezas, até quanto o nosso reunir, comunhão com os nossos irmãos, Paulo ele foi perseguido, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele enfrentou governos por causa do Evangelho. Nós vivemos num país que nos dá a liberdade de viver a nossa fé, de nós temos a liberdade de pregar o que nós acreditamos. Nós temos, ainda que hoje tenhamos um pouco mais de oposição, a liberdade de falar de Cristo para qualquer pessoa, ainda que alguns deles não queiram e se recusem terminantemente a ouvir. Mas, por amor ao Evangelho, o que nós temos sofrido até aqui? Nossa visão ela é mais limitada que a visão de Paulo quando se trata de falar sobre as nossas tribulações. Quando nós olhamos para as nossas crises, os nossos problemas, nós vemos o mundo ao nosso redor e a forma como ele nos trata, nós achamos que estamos passando por tribulações. Nós achamos que estamos vivendo um momento de incerteza, um momento de dor, um momento de angústia, e nesses momentos Deus vai nos recompensar. Nós olhamos para a violência desenfreada que o mundo vive atualmente e nós achamos que nisso Deus é glorificado através do nosso sofrimento. Mas nem sempre isso é verdade. Quando nós olhamos para a violência do mundo, nós vemos que ela vem tanto para os filhos de Deus quanto para os incrédulos. Quando nós olhamos para a situação de pandemia, nós podemos perceber que ela vem para os filhos de Deus e vem para os incrédulos. Quando nós olhamos para dificuldades no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja no nosso estudo, seja com as pessoas com quem nós nos relacionamos, a gente vê que essas mesmas dificuldades existem para os filhos de Deus e para os incrédulos. Então, essas dificuldades que nós temos em nossa vida, não é disso que Paulo estava falando quando ele fala sobre tribulações. Quando Paulo estava falando das tribulações, ele estava falando em cada uma das vezes que nós sofremos, fomos perseguidos por amor a Cristo. Os irmãos talvez tenham visto, há alguns dias atrás, uma catedral na França, católica, que foi colocada em chamas no incêndio criminoso. Isso é sofrer por amor a Cristo. Os irmãos talvez tenham visto nos Estados Unidos recentemente, na cidade de Minneapolis, se eu não me engano, não mais de 10 dias, Bíblias sendo queimadas em público. Isso é sofrer por amor a Cristo. É aquele momento que nós pregamos o Evangelho, nós testemunhamos de Cristo, independente de o que o mundo vai fazer, como represália à nossa fé. É quando nós testificamos de quem Cristo é e de quem nós somos em sua presença, independente de como seremos vistos, de que irão dizer sobre nós e de como irão nos tratar em meio a tudo isso. Ficar doente, todos ficam, sejam servos de Deus ou não. Mas quantos estão dispostos a, em meio à doença, ir e pregar para os doentes e ficar doente no processo? Pode acontecer? Isso é a tribulação que glorifica a Deus. O que agrada a Deus é sermos perseguidos por amor à sua palavra. O que agrada a Deus é sermos odiados pelo mundo porque nós amamos a Cristo. É jamais transigir as boas novas do Evangelho. É nunca negociar os princípios que a palavra do Senhor nos traz. O que agrada a Deus quando Paulo fala sobre tribulações, é jamais negar a Cristo. Seja por palavras, quando nós nos recusamos a dizer por que somos cristãos, ou nos recusamos até a dizer que somos cristãos, acontece em alguns casos, e também por atitudes. É como se a gente
no domingo ou na quarta-feira, em comunhão com os irmãos, nós vivêssemos a palavra de Deus, nós vivêssemos em comunhão com os irmãos, mas quando chegamos à segunda-feira no nosso trabalho, no nosso estudo, nós simplesmente nos esquecemos de quem Deus é. E nesses momentos, nós o negamos. É quando estamos diante dos nossos amigos, colegas, diante dos nossos relacionamentos, que, por qualquer motivo, se recusam a crer na palavra de Deus, se recusam a aceitar a existência de Deus em determinados casos, e nós nos calamos e deixamos que o nome de Deus seja aviltado, deixamos que a obra de Cristo, tão cara por nós, seja colocado sob um alqueire, não para iluminar a vida dos homens. Quando nós nos recusamos a viver, a testemunhar da obra de Cristo, nós não vivemos tribulações que agradam a Cristo. Nós não vivemos tribulações que agradam a Deus e que geram um olhar, um peso eterno de glória acima de toda comparação. Quando Paulo ele olha e escreve no final desse capítulo 4, agora no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se veem são eternas. Quando nós paramos para analisar tudo que nós vivemos, nós, em geral, temos a percepção de que invertemos um pouco as coisas. Em geral, a gente tem a tendência a acreditar que as coisas físicas, as coisas que nós podemos ver, são mais importantes. E a gente vive isso diariamente. Nós colocamos a nossa carreira profissional como algo a ser alcançado, nós colocamos o nosso sucesso intelectual, a nossa vida acadêmica como algo de maior valor, nós colocamos os nossos relacionamentos como prioridades em nossas vidas. Mas tudo isso é efêmero. Tudo que é material é efêmero. O que é eterno é justamente as coisas que nós não podemos ver. O que é eterno é justamente fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Então, é errado procurar uma ascensão profissional, é errado procurar realização financeira ou realização acadêmica, ou é errado procurar um relacionamento estável. Não, de forma alguma. Tudo isso é válido. Mas a partir do momento que toma o lugar de Deus em nossas vidas, isso passa a ser terminantemente errôneo e vai nos conduzir a um fim ruim. Porque qualquer coisa colocada no lugar de Deus se torna Deus. Seja o nosso trabalho, seja o nosso relacionamento, seja o meu próprio eu. Se eu relego o Deus a um segundo plano na minha vida e coloco qualquer outra coisa no lugar dele, eu estou ferindo o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não. Primeiro, eu sou o Senhor, teu Deus. E o segundo, não terás outros deuses diante de mim. Se colocamos qualquer coisa no pedestal que cabe apenas Deus, que é único, eterno, todo-poderoso e absoluto, estamos fazendo ídolos para a nossa vida. E ídolos não podem sequer atender às nossas orações. Quanto mais trazer realização, trazer felicidade e uma obra que seja um legado eterno. Nada, além de Deus, além do seu reino invisível ainda para nós, pode nos trazer tudo isso. O nosso corpo mortal, assim como o nosso corpo mortal, esse mundo, tudo que nós vemos, tudo que nós temos ao nosso redor, está fadado à destruição. Imagine uma Terra, um planeta que tem talvez centenas de milhares de anos, milênios de existência. E tudo isso está reservado para destruição em um dia. Conforme o apóstolo Pedro nos ensina em sua segunda carta, no capítulo 3, versos 13 a 13, haverá um dia em que todos esses elementos que nós vemos ao nosso redor se desfarão, abrasados. No dia da ira do Senhor, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai deixar de existir.
E se o mundo caminha para a sua destruição, se o mundo caminha para um fim, em que depois Deus vai construir novos céus e nova terra, o que será da nossa vida? Qual é o legado que nós podemos deixar para uma terra que vai ser destruída para que nós possamos ser lembrados pela eternidade? Existe um ditado romano, e ele aparece inclusive no filme O Gladiador, que diz que as nossas ações nesse mundo ecoam pela eternidade. Mas no mundo que será destruído, o que será eterno? O que nós teremos para oferecer para um mundo que vai acabar, enquanto pessoas que vão acabar muito antes do mundo, enquanto pessoas muito mais limitadas, pessoas com muito menos capacidade de resiliência, capacidade de realização do que a própria Terra em si só. O que nós podemos deixar para o que nós pensamos serem as futuras gerações, aqueles que virão depois de nós? E quando paramos para olhar para a palavra de Deus, a resposta aqui ela é clara. E ela não se trata do que o mundo material pode nos mostrar, pode nos oferecer, no deleite que nós podemos tirar dele, ou no que nós podemos produzir para que o mundo seja propício a nós. Tudo o que temos de resposta para a eternidade se trata justamente sobre o que nós não podemos ver, sobre o que é invisível. É aquilo que transforma as nossas vidas para a honra e glória de Deus. A resposta é colocar menos preocupação no que vemos. E a gente vê um monte de pandemia, a gente vê um monte de violência, a gente vê um monte de pessoas morrendo. E isso todos os dias vão acontecer até a volta de Cristo. É impossível que as coisas sejam alteradas se não pelo poder e obra do Espírito Santo de Deus. Então, enquanto o mundo continua caminhando em sua vontade de viver sem Deus, e é assim que ele vai viver, por querer viver assim, tudo que nós vamos ver é destruição e ódio e guerra e fim, e assim sucessivamente até que Cristo retorne para nos buscar. A resposta é colocar nossos esforços no que nós não vemos. É colocar os nossos esforços no reino de Deus. É fazer com que a obra de Deus seja realizada através da minha vida. Que a minha vida louve e glorifique a Deus. E eu não estou falando apenas sobre falar de Cristo às pessoas. É mostrar Cristo para as pessoas. Hoje muito se fala de Cristo. Diversas religiões usam o nome de Cristo, de Jesus, para falar o que eles querem falar. Mas mostrar para as pessoas na prática, na vida, o que é ser cristão, o que é ter a imagem de Cristo sendo moldada na minha vida. É realmente poder falar que já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que importa para deixar um legado eterno para o mundo que nos rodeia não é fazer com que o meu patrimônio cresça mais, mas sim que o reino de Deus evolua. Fazer com que mais almas se dobrem aos pés de Cristo, mais pessoas se entreguem de coração a Cristo, mais pessoas busquem fazer a vontade de Cristo hoje. E, assim como eu e como Paulo, possam falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E realmente imitar a Cristo para que as pessoas vejam que nós somos luz da terra, nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Pessoas que têm a capacidade de trazer claridade em meio às trevas, pessoas que têm a capacidade de trazer sabor e conservação no mundo que apodrece muito rápido e não tem sabor algum. A resposta para termos um legado duradouro, algo que fique para a eternidade, é me importar menos com a minha carreira profissional e mais com a carreira que está proposta por Deus para mim. É olhar para Ele e falar qual é a tua vontade para a minha vida. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. É viver o propósito que Deus preparou para mim e não o propósito que eu acho que é o melhor para mim. Porque se eu vivo a minha vontade, tudo que eu consigo é me destruir. Enfim, a resposta para deixar um legado eterno
Se trata de ser menos eu e ser mais de Jesus, porque ele vive em mim. E quanto mais eu me esvazio do meu eu, quanto mais eu me encho do Espírito Santo de Deus, mais meus olhos se afastam do que é físico, do que é geográfico, do que é natural, e se fixam naquilo que é invisível, porém real, que habita na luz inacessível, que palavras não podem descrever, e se fixam pela fé em Deus. E glorificam a Ele pela obra tão grande que Ele fez em nossas vidas, a ponto de permitir ao Seu unigênito Filho morrer em nosso favor e nos dar vida eterna, uma vida que vai além do físico, uma vida que é puramente espiritual, em louvor e adoração eternas à única pessoa que realmente traz sentido para a existência, que é o Senhor Deus. Enfim, se aplicarmos a palavra de Paulo, os ensinamentos de Paulo às nossas vidas, nós não podemos, de forma alguma, deixar de relembrar das palavras de Cristo. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, Cristo deixa claro que todas as coisas nos serão acrescentadas. Não se trata de que eu posso simplesmente esquecer a vida e Deus vai garantir que a minha vida aconteça e tudo continue normal. Não. Se trata de que, se eu procuro primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas Deus providencia e abençoa quando eu as procuro, quando eu as realizo. Quando eu coloco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na minha vida, a minha profissão será para louvar e glorificar a Deus, e Ele vai me dar uma profissão. Os meus estudos serão para louvar e glorificar a Deus, e Ele vai me permitir estudar. Os meus relacionamentos serão para louvar e glorificar a Deus, e Ele vai permitir que eu tenha relacionamentos abençoados, porque eu passarei a viver para a honra e glória de Deus, para que o reino de Deus seja a cada dia expandido, para que ele avance através da minha vida, através do meu testemunho e, se eu precisar, através das minhas palavras. Se aplicarmos a palavra de Paulo aqui em 2 Coríntios das nossas vidas, podemos relembrar o próprio apóstolo Paulo dizendo a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 7, lute o bom combate. Vá até o final da corrida que você tem que correr e permaneça fiel. Guarde a fé. Quando nós lutamos o combate que Deus nos propõe a lutar, quando nós corremos a corrida inteira que Deus nos propõe a correr, quando nós guardamos a nossa fé pura, genuína, em Deus e na obra redentora do Senhor Jesus, o Senhor, que é o justo juiz, nos premiará com a coroa da justiça. E essa coroa é eterna. É uma coroa que existe eternamente. E é uma coroa que nós teremos o privilégio de depositar aos pés de Deus, em louvor e adoração eternos à sua presença. Então, tudo que eu faço para que o reino de Deus seja glorificado, para que o reino de Deus seja expandido, traz, acima de tudo, galardão, tanto para a minha existência física, mas principalmente para a minha existência eterna, espiritual na presença de Deus. Então, nunca vamos esquecer de lutar como Deus quer que lutemos, correr até onde Deus quer que nós corramos, e guardando sempre a fé que Deus quer que nós guardemos. Acima de tudo, quando nós aplicarmos o mundo invisível e a sua importância em nossas vidas, devemos guardar e principalmente ansiar, ter vontade, desejo pelo retorno iminente da volta do Senhor. Conforme Cristo nos fala em Apocalipse, no capítulo 22, verso 12. E Ele vai nos retribuir em galardões conforme as nossas obras. Conforme as obras que nós realizamos no mundo físico, talvez possível, porque se nós honramos e glorificamos a Deus em nosso trabalho, em nosso estudo, em nossos relacionamentos diários, Ele nos abençoa e nos galardoará através desses pequenos gestos. E tudo que nós colocarmos em louvor e adoração
a pessoa de Deus, tudo que nós colocarmos como nosso sacrifício vivo, santo e agradável para louvor e honra a Deus, é recompensado com um galardão eterno. Não se trata apenas do que nós podemos ver, é muito mais aquilo que nós não podemos ver. Então, a palavra de Paulo aqui aos Coríntios e para nós nessa noite é: busquem, prestem atenção, se mantenham ligados nas coisas que não se veem, porque as coisas que vocês veem são temporais, elas têm fim, elas acabam, estão guardadas para aniquilação. Mas aquelas coisas que não se veem, aquelas coisas que você vive para a honra e glória de Deus, e tudo aquilo que você faz para que o reino de Deus avance e Deus seja glorificado, isso é eterno, isso traz galardão, isso traz uma coroa de justiça eternos na presença de Deus. E que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas nessa noite, e que a cada dia nós possamos viver tudo aquilo, o que Ele deseja que nós vivemos, e colocarmos as nossas vidas em submissão a Ele, para que, através de nós, Ele seja diariamente glorificado. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Te agradecemos porque, pela fé, nós podemos ver ao Senhor, e pela Tua palavra revelada a nós, nós sabemos exatamente como nos comportar diante de um mundo que nos odeia e que quer tanto ser a Tua presença. Nós pedimos, transforma diariamente as nossas vidas, renova as nossas mentes de acordo com a Tua vontade, para que nós possamos dia a dia viver para a Tua honra, a Tua glória, testemunhar do Teu amor, da Tua graça e alcançar a cada dia mais pessoas para o Teu reino. Nos torna, Senhor, trabalhadores fiéis e assíduos da Tua seara, trabalhadores comprometidos com o Teu reino, pessoas que vivem para proclamar o Teu evangelho e as Tuas boas novas. Cuida, Senhor, dos nossos corações e coloca em nós a cada dia um fogo que arda com desejo de proclamar o Teu evangelho. Abençoa, Senhor, as nossas vidas em Tua presença diariamente, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.